Olá pessoal, mais uma vez aí para aqueles que estão conosco, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já que você assiste da sua casa e pode estar nos assistindo a qualquer momento. Vamos agora para o informativo 853, tá? De maneira objetiva, vamos lá. A ideia, mais uma vez reforçando, é trazer um informativo com essa videoaula, para que depois você só leia os informativos com o mapa mental, permitindo assim uma revisão rápida, tá? Vamos lá. Informativo 853. Primeiro julgado. Primeiro julgado, o STF trabalhou a questão da aposentadoria, tá? E aí ele trabalhou a questão do aluno aprendiz, certo? Houve um questionamento no STF sobre para saber se o tempo de aluno aprendiz conta ou não como tempo de serviço. E o que foi que o STF disse? Olha, conta como tempo de serviço, tá? Desde que você apresente certidão comprovando que era aluno, aprendiz e recebia vantagem econômica por aquele serviço prestado a título de aluno aprendiz. Tudo bem? Aposentadoria ainda, Lei 8.112, tá? Preenchidos os requisitos, tá? Antes da Lei 9527, que alterou o artigo 192 da Lei 8.112, você aposentaria na classe superior. O que aconteceu aqui? Houve uma alteração do artigo 192, certo? Antes dessa alteração, quem preenchia, uma vez preenchidos os requisitos ali para aposentar e viesse a aposentar, ele, quando aposentava, ele aposentaria na classe superior. Tudo bem? Se você já preencheu esse requisito e mudou a lei depois, tá certo? Aqui não é expectativa de direito, você já preencheu o requisito. Mudou a lei depois, você tem direito àquele regramento anterior, porque você já havia preenchido os requisitos da época que eram previstos ali pela norma. Perfeito? Essa é a tese que o STF quis fixar. Tudo bem? Ali era um caso o caso específico era um caso de um juiz federal, tá? Crime ambiental, animal silvestre. De quem é a competência? O STF falou, olha, a regra da competência para julgar crimes praticados contra animal silvestre é da Justiça Estadual. Essa é a regra, tá? Tá aí, Justiça Estadual como regra. A exceção, qual que é a exceção? A exceção, quando envolver animais protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, tá? E, né, obviamente, forem espécies exóticas, forem animais ameaçados de extinção, ou forem animais protegidos, ou animais silvestres, ou seja, você tem que ter o compromisso de proteção, compromisso internacional. O Brasil, ele aderiu a diversos compromissos de proteção desses animais, animais ameaçados de extinção, animais silvestres, animais exóticos, tá? E tiver um caráter transnacional, tá? E essa regrinha está lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, se você tem esses animais sendo objeto ali de crime, certo? Sendo que o crime recaia sobre esses animais e esse crime seja de caráter transnacional, a competência vai para a Justiça Federal. Vamos lá mais uma vez para ficar bem claro, tá? Regra de crime cometido contra animal silvestre. A regra é Justiça Estadual, tá? Ocorre que você tem exceção, tudo bem? Esses animais são protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Ou seja, quais são esses animais? Animais de espécies exóticas, animais ameaçados de extinção, animais protegidos, são listados alguns nos compromissos internacionais, e animais silvestres. Tudo bem? Quando transnacional a conduta criminosa, por exemplo, você está remetendo animais domésticos para o exterior sem autorização legal e adequam a algum tipo penal, certo? Quando o caráter transnacional é demonstrado, vai para a Justiça Federal. Perfeito? Entidades desportivas. As entidades desportivas, quando são formadas no modelo de associações, elas se submetem ao artigo 59 do Código Civil. Tá? Elas se submetem. Ali tem um regramento no Código Civil que, para alterar o estatuto, você tem que convocar, por exemplo, a Assembleia Geral. Tá? Veio uma entidade desportiva e disse, olha, a gente não pode submeter ao artigo 59, porque senão você vai estar afrontando a regra, senão vai ser incompatível com a regra da autonomia
do artigo 227 da Constituição Federal, ou seja, autonomia para entidades desportivas. O que o STF falou? Negativo. Olha só, a autonomia de entidades desportivas, quando associações, não é incompatível, ou seja, submetem-se ao artigo 59 do Código Civil, tá? É compatível com a autonomia do 227 da Constituição Federal, ou seja, entidades desportivas que são associações se submetem ao Código Civil. E essa regra não é incompatível com a autonomia da Constituição Federal. Tudo bem? Especificamente do artigo 227 da Constituição Federal. Próximo. Execução contra a fazenda pública. Né? Execução contra a fazenda pública. O que o STF disse aqui nesse julgado? A penhora de bens antes da sucessão, ainda quando a pessoa jurídica ainda era privada, ela é legal. Tá? A penhora é válida. Eu explico melhor isso aqui. Você tem ali uma empresa, certo? Que durante o transcorrer ali ocorre a sucessão empresarial e a União, por exemplo, passa a ser ali a proprietária dessa empresa. Vamos pensar numa empresa pública que atua no ramo aí na esfera econômica, especificamente na esfera privada, como exemplo, certo? Se você tem essa sucessão de pessoa jurídica e aí você vem em penhora e essa penhora se deu antes da sucessão, essa penhora é válida. Não pode ser oponível a essa penhora o fato de agora estarmos diante da titularidade de uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então você tem a sucessão empresarial, você teve a penhora antes dessa sucessão. Ainda que a empresa, que a pessoa jurídica sucessora seja um ente público da administração direta, um ente político, por exemplo, a União, essa penhora continua sendo válida, porque ela ocorreu antes, por dívidas, por débitos anteriores e ocorreu antes da sucessão. Tá certo? Isso homenageia a segurança jurídica, né? Foro prerrogativa de função. Foro prerrogativa de função. Arquivamento da ação penal em relação à autoridade, né, que tem o foro prerrogativa de função. Você remete para primeira instância para que seja julgado os demais investigados, para que eles sejam investigados e aí haja ou não o arquivamento. Tá certo? Essa é a regra. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Lembre-se, o STF fixou os requisitos do princípio da insignificância. Tá? No nosso conteúdo de listas você vai encontrar esse princípio da insignificância. Rádio comunitária e princípio da insignificância. O STJ, veja bem, não aplicou nesse julgado aí que você está vendo. Tá? O STF aplicou com base em alguns requisitos. Olha aqui, baixa frequência, local afastado de grandes centros e ausência de lesividade. Tá certo? Então vamos lá. Quais requisitos que o STF utilizou para aplicar o princípio da insignificância no caso de rádio clandestina? Quais foram os requisitos? Baixa frequência. Segundo requisito, local afastado de grandes centros. Terceiro requisito, ausência de lesividade. Tudo bem? Enfim, pessoal, esse foi o Informativo 853. Trouxemos os principais julgados. A MM agradece mais uma vez e logo estaremos de volta aí com o Informativo 854. Um obrigado, abraço.